Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 27 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Além, dentro da matéria tem esse vídeo aqui da presidente do Sindicato da Polícia Federal. E ela traz uns esclarecimentos bem interessantes relacionados aí ao que Sérgio Moro fala, né? Moro falou quando estava saindo que Bolsonaro estava interferindo e aquela coisa toda. E ela dá uma explicação básica aqui, rápida, mostrando que não existe interferência e que a Polícia Federal continuará trabalhando de forma autônoma. E isso é interessante. Bom, só rapidinho um aviso aqui, alguns vídeos da gente tá travando, né? Tem pessoas falando que ele tá travando o vídeo. Gente, não sei o que tá acontecendo, mas quando isso acontece, você tem que ou acessar pelo Chrome do celular ou no notebook, no seu computador, né? Pelo navegador normal, tá? É algum problema na própria plataforma mesmo. Até quando eu, às vezes, tento acessar esses vídeos que as pessoas reclamam, eles ficam travando no celular. Aí eu fecho o aplicativo YouTube do celular, abro a guia do Chrome e aí entro no canal e passa. Ou vou pelo próprio notebook e aí roda normal, tá bom? É só um aviso rapidinho. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos à matéria, olha só aqui, gente. Presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo fala sobre independência e autonomia da instituição. A doutora Suzana Valmuri, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, disse em vídeo gravado na noite de sábado, 25/4, que a Polícia Federal continuará atuando com autonomia de forma independente e sem interferência. Nós temos observado que nos últimos 20 anos a Polícia Federal tem exercido um protagonismo no combate à corrupção, tem exercido suas atribuições de forma independente e isso decorre da própria estrutura do órgão e principalmente da qualidade dos seus agentes, diz Suzana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também postou o vídeo no canal dele no YouTube, acompanhado de algumas palavras. Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu, o que Bolsonaro falou, né? Lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre a interferência da Polícia Federal. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhavam. Ou então juiz. Escreve o presidente. Vamos aqui ao vídeo, né? Vamos ver o que ela fala, né? Nada melhor do que a própria polícia, né, falando sobre o assunto. Diante dos acontecimentos que geraram instabilidade, saída do diretor-geral, saída do ministro da Justiça, fica o questionamento com relação à autonomia da Polícia Federal. O que vai acontecer daqui para frente com relação às investigações, às operações, se vão seguir de forma independente, se vão sofrer alguma espécie de interferência. Nós temos observado que nos últimos 20 anos a Polícia Federal tem exercido um protagonismo no combate à corrupção, tem exercido suas atribuições de forma independente e isso decorre da própria estrutura do órgão e principalmente da qualidade dos seus agentes. Além disso, a Polícia Federal ela é submetida ao controle externo do Ministério Público Federal. Os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial. Então, dessa forma, nós percebemos que já existe uma autonomia, que já tem uma história dessa autonomia e que vai continuar. Então, nós, policiais federais, acreditamos que a Polícia Federal vai continuar trabalhando de forma independente, sem interferência. Tá aí, gente, né, a própria presidente do Sindicato da Polícia Federal de São Paulo falando sobre o assunto. Isso é importante que a gente traga, porque qual é o nosso maior problema hoje? É a falta de conhecimento como funciona o mecanismo. Qual é a maior vantagem hoje da esquerda e daqueles que estão tentando derrubar o presidente Bolsonaro? É a mesma coisa, a falta de conhecimento de como se funciona o mecanismo. Então, se o cara chega para você e fala: olha, Bolsonaro vai mandar a PF fazer isso ou mandar a PF fazer aquilo. Aí você fala, pô, é o presidente, ele pode. Não, na verdade ele não pode.
Ah, mas ele não pode substituir o diretor-geral? Pode, sim. E por incrível que pareça, é prerrogativa dele. Mas, então ele não pode... Não, ele pode sugerir. São diferentes. Ele pode procurar, por exemplo, o ministro da Justiça, como ele fez com o Sérgio Moro, né? Estão questionando muito ele aí, porque ele interferiu em investigação tal. Se você prestar atenção, todas as investigações que o presidente Bolsonaro fez ênfase foram investigações relacionadas a... Aí você fala, eu sabia! Pois é, vou lhe fazer uma pergunta. Se você estivesse sendo incriminado por alguma coisa, você ia cruzar os braços e você ia ficar quieto? Se alguém tivesse, por exemplo, tentado te assassinar, você ia cruzar os braços e não ia fazer nada? Não ia obter conhecimento para saber como é que está o andamento das coisas? Você não ia procurar o fórum? Você não ia fazer nada para que o processo andasse e você chegasse até a solução do crime? Ou que você pudesse limpar o seu nome em meio a acusações? Você ia ficar sentadinho lá, esperando a boa vontade para ver o que acontece? Às vezes é fácil a gente julgar certas situações sem conhecer ou sem nos colocar no lugar. Quais são as investigações que o presidente Bolsonaro pediu de direcionamento da PF, através do Sérgio Moro? A questão do Adélio Bispo. Pergunta que eu faço para vocês. Como é que está o caso do Adélio Bispo? Está lá, sem explicação. Ações do STF que proíbem ter acesso ao celular do cara lá, que inclusive tem provas que podem elucidar o caso, mas está lá com um tal de um habeas corpus e ninguém pode mexer, tá na polícia lá o negócio da PF lá, mas ninguém pode mexer, ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque o STF entendeu que não pode. Ou seja, tá lá a solução do crime, o nome das pessoas que estão pagando o advogado, os advogados caríssimos, que a verdade são coisas que não têm explicações e que vão continuar sem explicações, e que se fosse você no lugar do presidente, você teria ido muito mais além. Ou seja, é um crime insolúvel que todo mundo sabe que não está certo. Foi uma tentativa de crime de assassinato que todo mundo sabe mais ou menos de onde vem, mas ninguém pode provar. Por quê? Porque aonde estão as provas, estão bloqueados para ter acesso. Então você não viu o empenho da polícia entrar com ação contra a decisão para derrubar a liminar que deu habeas corpus. Você não vê a tentativa de apurar. Não, você não vê nada. No caso lá por exemplo, do porteiro do presidente, se fosse depender da ação ali da polícia, né, que inclusive é do Rio de Janeiro, e é bom ressaltar, né, que já houveram diversas fraudes nessa investigação, mesmo antes de envolverem Bolsonaro nessa história. Nós já tivemos falsos testemunhos, já tivemos provas adulteradas, já tivemos falsas provas, né? Já tivemos um direcionamento proposital do caso para um outro lado. Isso antes do presidente entrar na jogada, né? Quando o presidente entrou na jogada, aí nós já tivemos, o porteiro, por exemplo, a questão do porteiro, né? Depois o próprio porteiro desmentiu, né? Disse, não, foi sem querer querendo, não sei o que, eu errei, babá. Depois se descobre que o porteiro não estava no dia no qual foi dito que ele estava lá fazendo o atendimento. Se pega lá, vê que a voz não é a dele. Então você veja que há um monte de ações erradas no processo. E se fosse você ia ficar cruzando os braços? Você ia falar, mas deixa aí como tá? Né? É óbvio que não. Mas se não fosse o presidente e o filho dele, eles mesmos, terem corrido atrás disso daí, até agora talvez a gente tivesse com a questão ainda na dúvida. A questão do filho dele, o Renanzinho, quando acusaram o filho dele de namorar a menina lá, a filha lá do cara que foi preso lá, né? Que tanto o PT acusou. Só se esqueceram de observar que a menina não mora aqui, a menina mora nos Estados Unidos. Mas segundo, aí, não, ele namorou, e aí é que tá a questão. Então como é que você agiria? Você acha que é errado o presidente se defender? Você acha que é errado o presidente buscar a verdade nos fatos? Ou porque ele é o presidente da República, pode se deixar ser incriminado, que não tem problema? Então veja que os atos que o presidente da República buscou ter conhecimento
ou pedir um pouco mais de ênfase, são atos que qualquer pessoa no lugar dele tem o direito. É lei, direito à defesa. Se você não pode se defender das acusações que são feitas contra você, que justiça é essa? Então você não vê aí manipulação da Polícia Federal, você não vê... Manipulação da Polícia Federal é se o presidente da República chegasse e dissesse assim, olha, eu quero que vocês, por exemplo, alterem essas provas aqui. Mudem essas provas aqui. Ah, eu quero que você faça isso para dar esse resultado. Isso é interferência. Agora, o presidente pedir ênfase numa determinada investigação, isso, no meu ponto de vista, não é interferência. Afinal de contas, é da vida pessoal do presidente. Foi uma tentativa de assassinato de um lado, foi uma tentativa de incriminar ele do outro. Então, veja que... E outra coisa que nós temos que observar, né? O Moro fala sobre a troca do superintendente. A única coisa que ninguém percebe, e está implícito na fala do Sérgio Moro isso, mas as pessoas pulam essa parte porque é conveniente e a mídia também não se importa com esse detalhe, o presidente não indicou superintendente no Rio de Janeiro. Ele pediu para mudar, mas ele vai... Karma, ele não indicou. E quem indicou então? Foi a própria Polícia Federal quem indicou o substituto lá no Rio de Janeiro. Essa parte que ninguém comenta. Essa parte que a mídia procura não dá o conhecimento. Por isso que eu falo para vocês, é importante o camarada conhecer o sistema e saber os fatos. Você vê que interessante agora. Olha só como as coisas são. Agora tá surgindo um vídeo aí, né? Para vocês verem. A saída do Moro que criou uma certa situação muito trágica para a esquerda, para o PT, porque agora eles não têm mais o argumento de que Sérgio Moro prendeu Lula por fins políticos. Porque agora o Sérgio Moro entregou o cargo, então como é que pode acusar ele disso? Pô, não dá mais, a retórica dançou. Agora tem um vídeo rolando aí de um canal, eu não sei qual é o canal, porque eu comecei a ver e eu vi uma frasezinha no meio e falei, não gente, isso aqui já não vinha batendo muito com a coisa, e essa frase aqui acaba de entregar todo o jogo. O vídeo diz o seguinte, que a mulher de Moro, né, a mulher do Sérgio Moro, tinha um envolvimento aí com não sei quantos milhões, 400 e poucos milhões de reais, no negócio de delação premiada, né, para conseguir as delações premiadas, e um blá, 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 e era por isso que os caras estavam em casa, de boa, com tornozeleira e não sei o que, tudo, né? Agora, a única parte que eu achei interessante é que o cara fala assim, Sérgio Moro que prendeu Lula sem provas e não sei o que, blá, 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 e quando eu vi isso eu falei, meu querido, eu já não tava acreditando no que você tava falando, e agora não dá pra acreditar mesmo, porque o cara dizer que Lula foi preso sem provas, é das duas uma, ou não tem conhecimento algum, ou tá se deixando levar pela narrativa, né, da esquerda, que sempre diz que o Lula não tem provas. O único interessante disso é porque eles falam que o Lula não tem provas, só que eles não conseguiram provar, o Lula não tem provas, que o Ministério Público não tem provas que o Lula é culpado, né, segundo eles, dizem que o Lula foi preso, condenado, sem prova alguma. Agora, a única parte que ninguém percebe é que ninguém consegue provar a inocência do Lula. E para o cara sair da cadeia, teve que o STF liberar ele, sem limpar o nome dele. Ou seja, saiu sujo, mas saiu sujo do mesmo jeito e ainda ganhou outra condenação depois que estava fora. Então, fica óbvia, né, a distorção dos fatos. Mas enfim, e aí tentam jogar essa agora, né, aí eu me pergunto, aí eu falo, beleza, isso aí foi, segundo consta aí, né, foi descoberto, isso aí agora, e isto e não sei quem mais lá nessa história toda. Aí eu me pergunto, e o The Intercept, rapaz? Encontrou tanta coisa do Sérgio Moro em junho, e antes de junho ali, e por que não? Segundo a informação lá que eu vi, não sei se é verdadeira, diz que desde 2017 tá esse negócio rodando. Então você tem, primeiro, eu não vi o The Intercept publicar uma mensagem vazada sobre esse assunto. Porque se eles tivessem, e se isso fosse verdade, eles tivessem, tinham publicado isso naquele tempo ali, derrubado o Moro ali, sem nenhum problema. Não tinha. Não fizeram. Ou seja, já fica meio suspeita essa denúncia. Segundo, não estou defendendo aqui o Sérgio Moro, mas mostrando para vocês como é que a esquerda trabalha, como é que ela funciona, né?
perde de um lado, tentam criar do outro, né? E aí depois essa daí entrou, criar essa narrativa, né? E o The Intercept, não aparece nada no The Intercept, aquela coisa toda e blá blá blá. Segundo que eu já ouvi por aí, diz que o Glenn Greenwald agora, que antes atacava o Moro, agora tá procurando o Moro para divulgar uns áudios, não sei como é que é, não sei o que. Uns negócios meio doido por aí, né? Bom, e a outra parte, que é a parte mais interessante, gente, não é Sérgio Moro quem homologava as delações premiadas. Quem homologa as delações premiadas é o ministro relator, né? Se não me engano é o Edson Fachin, se me falha a memória. Então é umas coisas assim que não bate muito, sabe? É umas acusações que para quem não conhece, né, acha que tem fundamento. Porque a advogada não sei o que, pô, mas é o papel da advogada pedir a delação premiada. Ela não autoriza a delação, ela pede. Porque a advogada recebeu tanto para pedir a delação. Pô, mas ela é o papel da advogada. Ela pode receber R$1 bilhão para fazer o pedido. Ela é advogada de defesa, trabalha nos interesses do cliente. São algumas coisinhas que não batem. Então veja que muita coisa está começando a dar reviravoltas, situações. É a questão da PF, essa questão aí que está surgindo. São as mensagens do Sérgio Moro ali no Jornal Nacional. Fora do contexto, né? Enfim. Então é complicado. Gente, está gerando uma bola de neve. Do outro lado apareceu a Janaína Pascoal dizendo que o Mourão foi eleito democraticamente, que ninguém votou em Bolsonaro, tentando jogar o povo agora contra o Paulo Guedes, porque diz que agora tem que sair o Bolsonaro porque o povo votou em cima dos princípios do Paulo Guedes, do Sérgio Moro. Não dá pra entender como é que o povo vota em cima de princípio de caras que nem estavam na jogada no momento, mas é um negócio danado. Bom, gente, tá aí a matéria, eu entrei no assunto, acabei chegando nesse daqui, fazendo essa... Enfim, a coisa tá complicada e é preciso a gente ter, como eu disse a você, conhecimento de fato. Você quer fazer uma crítica? Faça, mas antes, sente no computador e se informe dos fatos primeiro, né? Veja como funciona a Polícia Federal. Veja as atribuições do presidente da República em relação à Polícia Federal. Aí depois você critica. Observe o que o Sérgio Moro fala, avalie os fatos. Aí depois você critica, né? Infelizmente, a falta de conhecimento de como funciona o mecanismo tem sido a arma perfeita da esquerda. Porque os caras falam uma narrativa muito bonita, dão a entender a certas coisas e aí você vai lá e cai. Muitas vezes, né? Mas... enfim, tá aí. Então, que fique bem claro, gente. Não é crime o presidente trocar ninguém. Até porque é da prerrogativa dele. O único que pode fazer isso é o presidente da República. Abaixo dele, ele pode trocar ministro, ele pode trocar diretor da Polícia Federal. É uma prerrogativa dele, ele pode, né? E não tem nada de errado o presidente da República querer saber o andamento da Polícia Federal. Faz parte das atribuições dele, já que ele está gerindo esse país, né? Enfim, tá aí, Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações ao longo do dia, né? Eita Jesus, tá chovendo.